Glória a Deus. Obrigado, Bruno, por essa palavra maravilhosa ministrada ao nosso coração através do louvor. Efésios, capítulo 4. Queria trazer uma palavra nesse culto, falando de uma nova natureza. Vamos ler juntos a palavra de Deus. Obrigado, pastor Rogério. Efésios capítulo 4, verso 17. O tema dessa mensagem é uma nova vida, uma nova natureza. Uma natureza santa, uma vida com Jesus. Nós somos chamados a vivermos uma vida santa, uma vida comprometida com o Evangelho. Ao conhecer a Cristo e conhecer a sua vontade, nós somos chamados a viver para Ele. Olha o que diz a palavra de Deus. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem e pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregam à libertinagem, para da forma desfreada cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram dele, e nele foram instruídos segundo a verdade de Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir de uma nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem dê lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não se entristeçam no Espírito, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Senhor Deus maravilhoso, essa é a sua palavra. Como é bom a sua palavra, Pai. Que a tua palavra, Senhor, fale ao nosso coração nesta hora. Nos ajude, Senhor, ao exprimir e ao interpretar, ao meditar e ao transmitir essa palavra, possamos transmitir a sua vontade. Em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Aqui Paulo nos chama a viver uma nova vida, uma nova natureza. Primeiramente ele fala, não viver como gentios. E muitas pessoas hoje têm esquecido o modo de viver cristão, o modo de viver santo. Preferem parecer mais pessoas do mundo do que parecer com Cristo.
Seu linguajar não é mais um linguajar bíblico. Seu linguajar é um linguajar profano. Seu linguajar é um linguajar sujo. De vez em quando saem alguns provérbios. De vez em quando saem algumas palavras doces. De vez em quando necessita, trazer uma frase de impacto ou uma frase para realmente falar assim, eu frequento uma igreja, traz um versículo. Mas muitas pessoas têm deixado de ler a Bíblia, têm deixado de meditar na Bíblia, têm deixado de fazer os seus devocionais, têm deixado de buscar uma vida regrada, disciplinada e santa e comprometida com o Evangelho. Tem deixado de viver uma vida semelhante a Cristo, vivendo os seus próprios pensamentos, vivendo as suas próprias vontades. Hoje muita gente quer fazer a sua vontade, não quer fazer mais a vontade de Deus, a vontade da Bíblia, a vontade de Jesus. Quer fazer a sua vontade, ser feliz, curtir. Tem alguns que falam, perdi anos da minha vida. E outros já estão falando, não, perdi 2 anos da minha vida nessa pandemia, quero viver agora a minha vontade de ser feliz. Paulo está falando, você não foi chamado para viver como gentio. Você não foi chamado para viver como os não crentes. Você não foi chamado para viver como qualquer pessoa vive. Você foi chamado para cumprir os propósitos de Deus na sua vida, na sua família, na sua casa, na sua comunidade. Resplandecer a Cristo. Para adorar ao único Deus. As ideologias e mensagens desse mundo são uma mensagem de sincretismo, proselitismo, de múltiplas crenças, de uma crença no progresso, de uma crença, até às vezes, hoje alguns cristãos estão crendo no sistema, que a palavra de Deus chama sistema corrupto e profano desse mundo. Nós somos chamados a viver uma vida de pensamentos transformados, de atitudes renovadas, de um caminho separado, sabe? Parece que nós estamos num tempo de ignorância, num tempo de coração endurecido, num tempo que as pessoas não se voltam para a palavra de Deus, num tempo de ignorância. Alguns têm deixado Deus de lado, alguns têm deixado Deus para fora da sua casa, alguns têm deixado Deus para fora da sua profissão, alguns têm deixado Deus fora das suas vidas e têm se esfriado e têm endurecido o seu coração. E a palavra que fala, se tornado insensível. Insensível. Ouvem um louvor e não conseguem mais se quebrantar. Ouvem uma profecia e não creem mais. Veem o agir de Deus e não conseguem mais chorar. Cometendo pecados e vivendo uma vida impura. Incapazes de sentir a dor.
incapazes de buscar um remédio, incapazes de buscar a cura, incapazes de livremente chorarem pela causa do Evangelho, chorarem pela causa de Cristo, chorarem pelos perdidos. Buscando uma vida longe dos caminhos de Jesus. Aqui Paulo fala, não foi assim que foram ensinados. E uma pergunta que alguns ainda estão fazendo até hoje, se foram ensinados. Tem gente dentro da igreja há anos, mas nunca sentou para aprender. Nunca sentou para ser discipulado. Nunca sentou ou andou do lado. Voa e sai. Tem gente que vai no culto e sai antes do culto acabar, para não ter que cumprimentar ninguém, para não ter que falar com ninguém. Já fui pastor de igreja pequena, média, grande, pequena de novo. Em todas elas tem pessoas que não querem se relacionar, que não querem frequentar uma escola dominical, que não querem assistir um culto de ensino, que não querem frequentar comunhões ou espaços de comunhão da igreja, que não querem buscar relacionamento. Sabe? Mas a dúvida de Paulo, que Paulo tem, é uma dúvida que hoje muitos mestres e líderes da igreja têm. Será que esse povo que está dentro da igreja realmente aprendeu? Um dia aprendeu sobre Cristo? Ouviram falar dele, foram instruídos da verdade de Jesus? Sabe? Permitindo serem tratados e permitindo tratarem os seus pecados. Quanto à maneira antiga de viver, Paulo fala aqui que devemos deixar a velha natureza, deixar os velhos pecados, se afastar da vontade. Todos os desejos pecaminosos são enganosos, prometendo uma felicidade que não se pode dar. Às vezes é uma felicidade somente momentânea ou um êxtase. Mas passado aquele momento vem a culpa do pecado, vem o peso, vem as consequências. A palavra de Deus está falando para nós que nós estamos abandonar a velha natureza, se deixar renovar pelo Espírito Santo, pelo Espírito que vive em nós, revestindo de uma nova natureza, de uma santidade, da imagem de Deus na nossa vida. Como diz lá em Gênesis, conforme a imagem e semelhança de Deus. Buscar essa vida conforme a sua imagem e semelhança. Somos membros de um mesmo corpo, a comunhão íntima com o Senhor. Precisamos viver próximos de Deus para entender qual é a sua vontade para a nossa vida. Conhecer e conhecer e conhecer e conhecer a Deus. Conhecendo a sua vontade, conhecendo os seus propósitos. Se empenhar em servir ao Senhor. Numa vida de amor, de santidade, deixando
aquilo que não faz parte mais da nossa vida. E é interessante esses passos práticos da santidade. Se eu mentia, não devo mentir mais, devo falar a verdade para o meu próximo, pois somos membros do mesmo corpo. Sabe? Ficar irado e não pecar, muitas vezes ficar nervoso, ficar bravo com algumas injustiças, mas que isso não me tire a paz. Se eu entrar em conflito, em debate, em discussão com alguém, saber ter um momento de conciliação, sabe? Nesses tempos tão difíceis de ideologias políticas, saber se relacionar com as pessoas, vivendo o mesmo propósito de Cristo. Sabe, é importante isso. Paulo fala até para o ladrão: se você roubava, meu amigo, se você enganava, se você sonegava impostos, não sonegue mais. Trabalhe. Deus vai te honrar de tal forma que com o trabalho das suas mãos, você vai conseguir repartir com o necessitado. E é interessante que às vezes na vida a gente até ganha menos do que ganhava antes, mas tem mais sobrando, porque Deus está abençoando, sabe? Está fazendo a coisa certa, fazendo a coisa honesta, fazendo a coisa correta, buscando uma vida de santidade. Não sai da sua boca nenhuma palavra suja, mas sim que edifique, que ajude ao outro, que ajude ao próximo, que ajude as pessoas a crescerem. Não tem nada para falar, tenta achar alguma coisa boa de outra pessoa então. Se daquela ali você não tem nada de bom para falar, procura outra pessoa que tem coisa boa para você falar, até que você consiga enxergar a coisa boa nesse que você só falava mal, porque todo mundo tem coisa boa. Deus criou todos para a sua glória, para a sua honra. Deus criou todas as pessoas com virtudes, com talentos, com faculdades. Mas muitas vezes, o meio, as pessoas com quem ele viveu, não ajudaram ele a despertar. E às vezes precisa de um cristão, como eu e você, para ajudar alguém a despertar. Para ajudar alguém a viver uma nova vida. Para ajudar alguém a viver essa nova natureza santa. Para ajudar essa pessoa que roubava agora a buscar trabalho. Essa pessoa que se irava agora a saber se relacionar com as pessoas sem ofender, sem perder a sua paz. Aquela pessoa que só julgava e falava mal, agora a enxergar qualidades nas outras vidas e potencializá-las para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Sabe? Não entristeça o Espírito, pois é nele que fomos selados para a redenção. Não haja amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia ou qualquer maldade. A palavra de Deus nos chama a ser compassivos e bondosos, perdoando uns aos outros e vivendo a paz de Cristo, o nosso Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te levante, que Deus se agrade da sua vida e você se agrade de estar na presença do Senhor todos os dias. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça do Filho de Deus, as doces consolações do Espírito Santo e o amor de Deus Pai esteja hoje e para sempre sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Que Jesus resplandeça no seu coração
no seu rosto, nas suas palavras e nos seus pensamentos. Fique com essa linda canção.